tema que nós demos aqui ao Alberto foi o desafio do atleta com anemia, baseados em casos clínicos. Muito obrigado, boa tarde. Queria, antes de mais, só agradecer à organização pelo gentil convite e só demonstrar a honra e o gosto que é partilhar este painel e esta mesa redonda com colegas com quem eu aprendo tanto. O desafio que me foi aqui proposto é trazer-vos um bocadinho de alguns casos clínicos e da maneira como a medicina esportiva aborda estes temas e como é que, na nossa área de especialidade, quais é que são as especificidades em algumas coisas. Muito bem, então, trago-vos um primeiro caso clínico de uma atleta da ginástica, dos trampolins. É uma atleta de alto rendimento, de alto nível de treino e alto nível competitivo, do sexo feminino, com 15 anos. Tem um volume de treino de 13 horas por semana e não tem antecedentes relevantes, não toma medicação habitual. Apresenta só o exame médico-desportivo, portanto é uma avaliação anual que é feita aos atletas e que na história apenas refere que desde há 2 meses tem uma ligeira astenia, especialmente ao fim de 30 minutos de treino, que ela atribui ao final da época desportiva, ou seja, ela é uma atleta de alto rendimento, tem cargas de treino e competitivas elevadas, portanto ela atribui este cansaço, esta astenia, então esse facto. Portanto, desvaloriza a queixa. Não tem outras queixas clínicas, nega perdas hemáticas, alterações do ciclo menstrual, alterações do trânsito gastrointestinal, nega restrições alimentares e, importante, nega diminuição do rendimento esportivo, ou seja, para ela está tudo bem, tem um cansaço, mas a nível de treino e a nível de competição está tudo a correr bem. Ao exame objetivo, a única alteração significativa, então, são umas mucosas descoladas sem outras alterações. Nos atletas de alto rendimento faz sempre um perfil analítico nesta avaliação e que se encontrou, portanto, uma hemoglobina de 6,3, um hematócrito de 24, com uma anisocitose, uma hipocromia e uma microcitose acentuadas, com uma ferritina residual e uma transferrina 375. Portanto, foi diagnosticada, então, uma anemia ferropénica crónica de alguma gravidade, como podemos ver. Fizemos, naturalmente, uma avaliação complementar, numa ecografia pélvica que se demonstrou normal e uma endoscopia digestiva alta que revelou uma gastrite crónica não atrófica associada à infecção por Helicobacter pylori. Perante este cenário clínico, foi prescrito um tratamento com ferro endovenoso e uma terapia tripla de erradicação do Helicobacter pylori. Na reavaliação, quando voltou à nossa consulta, já veio sintomática, com o exame objetivo normal e com uma reavaliação aqui às semanas. Portanto, fizemos o ferro endovenoso, temos um nítido aumento aqui da hemoglobina, do ferro sérico e da ferritina. Portanto, foi um tratamento de sucesso. O que é que importa para nós e porque é que eu trouxe este caso clínico aqui para hoje, para nós discutirmos? As necessidades fisiológicas são dependentes da modalidade, ou seja, e porquê é que isto é importante? O desporto não é todo igual e mesmo dentro da ginástica faz-se coisas completamente diferentes. Uma classificação clássica, a classificação de Mitchell já tem alguns anos, define ou classifica então as modalidades segundo dois parâmetros. Portanto, o componente dinâmico ou extensivo, que é baseado na percentagem de VO2 máximo em competição, que foi assim que foi feita esta classificação, e um segundo componente, o componente estático ou intensivo, que é caracterizado pela percentagem da contração máxima voluntária muscular. Neste caso, os trampolins e a ginástica encontra-se aqui em cima, neste quadro, ou seja, com componente dinâmico baixo e com componente estático elevado, muito grande. Ou seja, os trampolins fundamenta-se num metabolismo predominantemente anaeróbio, ou seja, com frequências cardíacas acima dos 95% da máxima prevista ou calculada, com lactatémias acima dos 6 mol por litro. E este facto vai contribuir para a ausência de sintomas, ou seja, nós sabemos que, neste caso do componente dinâmico, que não é usado, é fundamental a capacidade de transporte de O2, desde o alvéolo até à célula muscular.
nos exercícios, ou no exercício que é predominantemente estático, isto não é fundamental, não é requerido. Daí temos uma atleta de alto rendimento com boas prestações, muito boas prestações a nível competitivas, mas que não tem sintomas e tem uma anemia de seios. Portanto, esta é uma anemia de instalação lenta, sem hemorragia franca ou outros sinais, pode mascarar um quadro clínico grave por subestimação sintomatológica. Portanto, só como ponto-chave de resumo deste caso, a anemia é comum em jovens adolescentes, a erradicação da Helicobacter pylori é fundamental para a resolução da anemia e também da gastrite, e então lembrar sempre que as necessidades fisiológicas dependem da modalidade e que podem influenciar a valorização clínica dos sintomas. Passando para um segundo estágio, nós no Centro de Alto Rendimento do Jamor, que é onde faço parte da minha formação, nós temos a possibilidade de fazer estágios em altitude simulada, seja em sala, seja em tenda. É uma realidade com que nós lidamos e que nós fazemos. E o caso que vos trago aqui não é um caso clínico individual, mas é um caso de grupo de atletas de triatlo. Portanto, são 8 atletas que se propõem a fazer um estágio de altitude connosco lá no Centro de Alto Rendimento do Jamor. O plano é fazer o estágio a 2.200 metros e por semana a carga de altitude será então 5 pernoitas, mais permanência, entre 8 a 9 horas. E temos 2 tipos de atletas, uns sub-19 que vão fazer este estágio durante 3 semanas e os sub-23 durante 4 semanas. É assim esta a planificação. E todos fazem uma profilaxia de ferro oral antes da entrada na sala de altitude. Isto porque, naturalmente, e voltando ao que eu falei, e na medicina esportiva este é o nosso contexto e nós pensamos sempre nisto e temos de contextualizar o atleta, as necessidades fisiológicas dependem da modalidade. Estamos a falar de atletas de triatlo, que é uma modalidade completamente diferente a nível de necessidades da ginástica dos trampolins. Neste caso temos, na classificação de Mitchell, encontra-se o triatlo aqui no cantinho mais vermelho, ou seja, temos um componente dinâmico muito alto e um componente estático muito alto também. Ou seja, nestes atletas, o consumo de O2 vai ser fundamental para a abstração, tanto em treino como em competição. Durante um estágio de altitude nós prevemos certas alterações fisiológicas e certas adaptações fisiológicas. É por isto que é utilizado como uma carga de treino extra, como por exemplo a alteração do pH sanguíneo, um aumento da massa hemoglobínica total e que todos estes fatores nos vão levar a uma melhoria do desempenho aeróbio e do rendimento desportivo. Portanto, este é o intuito e o porquê de nós fazermos treino em altitude para este tipo de atletas. Portanto, num estágio, parâmetros vão ser necessários para uma boa resposta e uma boa adaptação. Portanto, temos de ter reservas de ferro adequadas, se nós vamos estimular então a produção de eritrócitos. Vamos ter uma altitude adequada, portanto, um estímulo suficiente, mas não demasiado para dar mal adaptação ou coisas que nós não queremos, e uma duração da exposição suficiente, então, a este stress. E como é que vamos monitorizar esta resposta hematológica? Podemos fazer pela EPO, que no nosso caso, no centro, não fazemos por questões logísticas e de pressário. Usamos sim a concentração hemoglobínica da hemoglobina, a massa eritrocitária e os reticulócitos, e prevemos num futuro, que é para aí que queremos caminhar, usar a massa hemoglobínica total como um parâmetro mais fino de avaliação então, deste parâmetro. Nós podemos ter 5 momentos analíticos em que fazemos uma avaliação analítica, um pré-entrada, antes do início do estágio, um no momento inicial do estágio, que é este M1, ou seja, 2 ou 3 dias antes de eles entrarem para a sala. Podemos fazer uma avaliação intermédia, fazemos uma avaliação quando acaba o estágio para ver então quais é que foram as adaptações e podemos fazer uma avaliação pós-estágio passado algum tempo. Fazemos uma bateria de analítica que nos vai então ajudar a perceber. E aqui trago-vos uma representação gráfica da concentração da hemoglobina deste grupo de atletas. Temos então o M1, que é o momento analítico 2 ou 3 dias antes de entrar, e o M3, o M2, portanto, a meio do estágio, e o M3 no final do estágio. E aqui conseguimos perceber uma tendência do grupo para uma menor dispersão dos valores de hemoglobina no final do estágio, mais concentrados em valores superiores. Portanto, isto, como visão do grupo, é o que nós queremos. Porém, temos aqui o caso deste atleta, em que nós temos um atleta que, à pré-entrada em estágio de altitude, vem com o valor já no limite superior da normalidade, portanto não estamos à espera que estes aumentem.
Portanto, se olharmos só para este atleta, não nos daria o resultado que nós queríamos. E também vemos outros atletas com comportamentos, às vezes, paradoxais e que não se percebe. Portanto, nós temos de ter uma abordagem não só de grupo, isto é importante, mas também uma abordagem individual e específica para cada atleta e perceber o que está a passar com cada um. Trago-vos alguns casos desses atletas. Temos, por exemplo, aqui um feminino sub-19, em que, no momento analítico da entrada, tem uma hemoglobina de 13, depois tem aqui uma ligeira diminuição de 12,5, mas nós vamos ver, temos uma sideremia e uma ferritina normal, portanto poderá ser apenas um fenómeno de hemodiluição. O aspecto clínico sempre esteve bem, nós vamos sempre falando com os atletas, portanto este é um dos casos. Um outro caso interessante de uma também atleta, uma sub-19, que numa avaliação antes do estágio estava tudo bem, 2 ou 3 dias antes vemos que tem aqui uma hemoglobina de 12 com uma sideremia de 13, portanto uma baixa da hemoglobina e da sideremia e da ferritina, e o que foi decidido em contexto do grupo foi: a atleta integra o programa de estágio com o resto dos colegas, porém vamos fazer um tratamento com ferro oral, vamos tratar esta anemia e vamos fazer uma coisa que é muito importante, que é o ajuste das cargas de treino. Portanto, nós temos 2 stresses diferentes, temos não só o stress de treino, que é normal e que é discutido com o treinador, e temos um stress acrescido, que é o stress de altitude. Portanto, aqui, e conseguimos ver que no momento posterior correu tudo bem, nós conseguimos com o ajuste de carga e não precisamos ser protecionistas, dizer está com anemia, não entra sim, temos é de conseguir, em equipa multidisciplinar, encontrar as soluções para os atletas. Um outro caso em que um atleta, que pelos vistos isto não funcionou, este estágio de altitude não funcionou, se nós olharmos apenas aqui para o parâmetro da hemoglobina, porque não aumentou grande coisa, porém, este parâmetro não podemos estar fixos a eles, porque isto é um sistema complexo fisiológico e a capacidade de rendimento e desempenho melhorou. Este é aquele caso de há bocado em que, quando já temos uma saturação dos níveis de hemoglobina, ou seja, este estágio para este parâmetro não ajudou, mas no final o rendimento esportivo pelos outros componentes do sistema melhorou então o seu desempenho. Relativamente a este caso de grupo, os pontos-chave, novamente, as necessidades fisiológicas dependem da modalidade. Diferentes atletas têm diferentes respostas a todos os estímulos e qualquer estímulo. Isto é preciso contextualizar e individualizar a abordagem. E que uma integração da terapêutica com a manipulação ambiental e com o ajuste de carga conseguimos uma adaptação favorável aos stresses e um aumento de desempenho, que é isso que nós procuramos. Portanto, nestes minutos que eu consegui aqui partilhar com vocês, duas preocupações e 2 temas específicos da nossa área e que é importante a gente pelo menos conhecer, portanto, a importância da caracterização da atividade para a repercussão funcional e a particularidade da manipulação ambiental, neste caso da altitude, e da gestão de cargas de treino para uma melhor adaptação e para a obtenção dos nossos objetivos, que é de rendimento e de saúde dos atletas. Muito obrigado.